Olá, queridos! Uma excelente noite, que seja abençoada, que seja próspera, que seja de felicidade. Iniciando aí essa transição para um ano novo. E eu tenho certeza que será um ano de fartura, um ano de prosperidade, um ano de grande aceleração espiritual. É fato e é perceptível nós analisarmos a internet, as redes, as ruas, em tudo quanto é canto. Você percebe que existe uma aceleração no que diz respeito à vida espiritual. Todos, de certa forma, estão fazendo alguma coisa. E isso é, de certa forma, curioso. Faz com que a gente comece a fazer perguntas. O que está acontecendo? Vamos iniciar agora o 8º dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. O que nós lemos até agora pode se considerar uma introdução para nós compreendermos, compreendemos um pouco o que é Deus, compreendemos o que nós somos, aonde nós deveríamos estar, aonde nós estamos agora. Nós temos uma compreensão de quem realmente nós somos, né? E conhecendo um pouco da essência de Deus, da expectativa, do que nós deveríamos estar fazendo. E a partir de agora serão 5 capítulos, e dentro desses capítulos tem alguns módulos, né? Mas no total são 5 propósitos. Nós vamos começar a falar deles. Então, por exemplo, nós estamos agora no propósito número 1. E o título é: Você foi planejado para agradar a Deus. Aí os subtítulos vai nos explicar como nós somos capazes de fazer isso, de que forma nós podemos fazer isso e qual que é a forma mais, digamos assim, eficiente. Essa é a palavra que me ocorre. E essa é a ideia do livro, de uma forma geral. Mas de uma forma bem tranquila, nós vamos bem aos pouquinhos, sem muita pressa, compreendendo aquilo que nós precisamos fazer. Propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. O Senhor vai plantar esse povo. Eles serão fortes e belos, como carvalhos, e darão glória a Ele. Isso está em Isaías 61, verso 3. Planejado para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Isso está em Apocalipse 4, verso 11. O Senhor está contente com o seu povo. Salmos 14, Salmos 149, verso 4. E a Helena cantando lá. Isso é bom. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você chegou a este mundo, Deus, lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você existisse, e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de sua vida. Quando você entende plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que tem. Se você é assim, importante para Deus, e se Ele o considera valioso, o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mais que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e sua vontade. Isso está em Efésios 1, verso 5. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o criou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não apenas a suporte. Ele deseja que você aprecie a vida e não que apenas a suporte. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem. Gênesis 1, 26. Somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. E por quanto mais tempo nós repetimos isso para nós mesmos, mas nós compreendemos isso como uma verdade absoluta, de modo que o que está dentro de nós possa manifestar essa verdade.
Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Repetindo com muita frequência, com bastante frequência, sempre, 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 até você sentir definitivamente que é isso que você é. Ainda existe dúvida no coração, ainda existe algum sentimento de merecimento. Então a única forma de quebrar tudo isso é nós falarmos para nós mesmos essa verdade, até nós acreditarmos. Com frequência esquecemos que Deus também tem emoções, Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado e encolerizado, sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Gênesis 6:6, isso, todos esses trechos, todos esses sentimentos é declarado nesses versos que eu vou ler agora. Gênesis 6:6, Êxodo 25, Deuteronômio 32, verso 36, Juízes 2:20, 1 Reis 10, verso 9, 1 Crônicas 16, 27, Salmos 2, verso 4, 5, verso 5, 18, verso 19, 35, verso 27, 37, verso 23, e vai bastante, até que chega em Ezequiel 5:13 e 1 João 4:16. É interessante que o livro de Salmos ele é atribuído a Davi, né? Que foi ele que escreveu, e boa parte, né? Talvez um outro não. E é no livro de Salmos que você tem mais evidências declaradas desses sentimentos que Deus externa, que Deus já externou, que Deus está externando a todo momento. E é curioso que quem escreveu os Salmos foi Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então é bem tranquilo chegar à conclusão de que somente ele poderia evidenciar tantas vezes esses sentimentos, né? Segundo o coração de Deus, então tá por dentro de tudo. Tá certo. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Salmos 147, verso 11. O Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é o fato de adoração. É o ato de adoração. Como diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seria necessário vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração. Mas nesta sessão estudaremos seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura de nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. João 4, verso 23. É um ponto muito importante. Compreende que adorar a Deus é o que realmente enche o coração dele de alegria. E nós fomos feitos para esse propósito. Porém, muitas das vezes a gente começa a absorver esse sentimento de não merecimento, de fragilidade, de não ter condições, de não ser certo, de não ser uma pessoa pura, de não ser isso, de não ser aquilo. E a gente acaba nos impedindo de nós mesmos adentrar dentro do santuário. A gente se recusa a entrar. Não, quem sou eu para entrar? Imagina, eu sou isso, eu sou aquilo. E não foi assim, né? A morte do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos condicionou, nos proporcionou e nos libertou para, uma vez que o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, para entrarmos dentro do santuário. Mas a gente se recusa e busca entrar dentro do santuário através de outras pessoas, através do teu líder espiritual, do teu pastor, do teu amigo, de qualquer outra pessoa. E isso não é o que Deus quer que a gente faça. E aí a nossa necessidade, percebe que a nossa necessidade de adoração, ela é tão grande, tão grande, que a gente começa a adorar. Oi, filha. O papai tá gravando, meu amor. Tá bom. Tá bom? Você tá linda cantando. A gente começa a querer
intensificar a nossa adoração, e como a gente não consegue se conectar diretamente com Deus, a gente quer se conectar diretamente daquele que a gente considera o nosso intercessor, e aí a gente começa a adorar essa pessoa na expectativa de que esse sentimento que está em nós, através dele, chegue no Altíssimo, entende? E aí a gente bagunça tudo e faz tudo errado. E não é assim que tem que ser feito. Todos nós temos a liberdade de atravessar o véu, de ir no próprio santuário e falar diretamente com o nosso Deus. E adorá-lo de um puro e sincero coração. Não através de homens, não através de mulheres, não através de ninguém. Só eu, ele, você, ele e nós. Continuando aqui, dependendo de sua formação religiosa, pode ser que você precise ampliar sua compreensão do termo adorar. Você talvez vincule essa palavra a cultos na igreja, em que haja cântico, orações e pregação. Ou visualize um cerimonial com velas e ceia. Ou imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, porém vai muito mais além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. Adorar é muito mais que música. Para muitos, adorar é apenas sinônimo de música. Adoração é muito mais que música. Para muitos, adorar é apenas sinônimo de música. Eles dizem: em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois a pregação. Esse é um grande mal-entendido. Todos os momentos do culto são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudo posterior, ofertar, o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no Jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música. Até Gênesis 4:21. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no Jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis 4:21, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram de música jamais adoraram. A adoração é muito mais que música. Mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração, ou gosto das canções de louvor mais rápidas, porém prefiro as canções de adoração mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou tocada por instrumentos pesados, podemos classificá-la como louvor. Mas se for lenta, tranquila e intimista, talvez acompanhada por um violão, então é adoração. Esse conceito de adoração com relação à música é equivocado, embora seja muito comum. A adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou todas elas, rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam do estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos, como se fossem os mais bíblicos ou os mais reverentes. Mas não existe um estilo bíblico. Não existem notas musicais na Bíblia. Hoje, nem mesmo temos, não existe notas musicais na Bíblia. Hoje, nem mesmo temos os instrumentos utilizados nos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e personalidade, do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar como um barulho para outro grupo, mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Não existe nada que possamos definir como música cristã, existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber se é ou não uma canção cristã. A adoração não é para benefício próprio. Como pastor, recebo bilhetes dizendo: amei a adoração de hoje. Foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos. Se você alguma vez já disse: não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, edificação e evangelização. Existem benefícios na adoração, mas não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar
é agradar ao Criador. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetidas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isaías 29:13. É muito curioso da forma como o autor coloca aqui, porque independente do estilo musical, o que agrada a Deus não necessariamente a melodia, não necessariamente o tom, mas a forma como esse louvor ou como essa adoração está saindo do coração. Essa é só a diferença. Então você pode, por exemplo, hoje está muito diversificado, né? Os estilos de adoração. Tem uma que é fantástica, até recomendo que ouça. Tem uma que fala, né? Joquebede, Moisés não vai morrer. É fantástico, é a coisa mais linda, é uma letra maravilhosa, mas é meio assim, estilo de rap, sabe? E é muito curioso que se você, por um momento, parar, prestar atenção, aquilo ali entra no teu coração assim de uma forma maravilhosa, né? E aí que tá, né? Não é o rap, não é o sertanejo, o estilo sertanejo ou qualquer coisa que faz com que o louvor chegue, mas sim a forma como ele está saindo do seu coração. Por isso que todos, de certa forma, é um louvor, é uma adoração a Deus. E nós temos que ter um cuidado muito grande para não subestimar a forma como o nosso irmão louva, porque nós não sabemos de onde está saindo, né? A adoração não é parte de sua vida, ela é a sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito, e sejam sempre na sua presença. Salmo 105, verso 4. E cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Salmos 113, verso 3. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser sua primeira atividade, assim que abrir os olhos pela manhã, e sua última atividade ao fechá-los à noite. Salmos 5, 3, 63, 6, 119, 62 e 147. Davi disse: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará. Salmos 34, verso 1. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando é realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, verso 10, verso 31, capítulo 10, verso 31. Lutero disse: um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a atividade. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, verso 23. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração. Fazer todas as coisas como se fosse para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Romanos 12, verso 1. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Logo que me apaixonei por minha esposa, pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do mercado, abastecendo o carro. Eu não conseguia parar de pensar nessa mulher. Constantemente falava comigo mesmo a respeito dela e ficava pensando nas coisas que eu mais amava nela. Isso me fazia sentir perto de Kay, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e frequentávamos faculdades diferentes. Pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. A verdadeira adoração reside nisso, apaixonar-se por Jesus. Pensando sobre meu propósito de vida, tema para reflexão: fui planejado para agradar a Deus. Versículo para memorizar: o Senhor está contente com o seu povo. Isso está em Salmos
149, verso 4. Pergunta para meditar. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? A família é o bem mais precioso que Deus deu ao homem, o poder de constituir. Então, se você trabalha de forma apaixonada para prover o sustento, o conforto, o bem-estar da tua família, isso é uma adoração a Deus. Se você, da forma como o autor fala aqui, ama a tua esposa e procura estar a todo momento conectado com ela, isso também é sobre o amor. Se você respeita os seus filhos, se você ensina para eles um caminho de verdade, um caminho que restaura, um caminho de transformação, se você ensina para eles a importância do perdão, se você ensina para eles a importância de adorar, a importância de clamar, isso também é adoração. Se você compartilha uma passagem bíblica, se você compartilha um testemunho da sua vida ou da vida de alguém que você tenha ouvido, e esse testemunho ele enaltece o poder do nosso Criador, isso também é adoração. Se você honra o próximo, se você ajuda o próximo, se você dá cesta básica para o pobre, se você dá cesta básica espiritual para aquele que é rico, isso também é adoração. Então é dessa forma que a gente consegue viver 24 horas por dia em adoração, sabendo que para aqueles que nós estamos fazendo, se o motivo é nobre, logo isso também é uma adoração. Findamos aqui o 8º dia, que fala sobre planejado para agradar a Deus. Amanhã nós temos aí o dia 9 e o título diz: o que faz Deus sorrir? Então chegamos aí no final dessa leitura. Desejo uma excelente passagem de ano. Recomendo que ao se assentarem à mesa, faça uma reflexão. Em breve, porque provavelmente tem muita gente com fome, mas faça uma reflexão do quanto Deus foi maravilhoso para você durante todo esse ano. Por quantas vezes você pensou em desistir, por quantas vezes você pensou em parar no meio do caminho, quantas vezes você achou que não ia dar, o arroz não ia chegar no final do mês, e o feijão não ia chegar no final do mês, mas de uma forma maravilhosa, Ele trabalhou na minha vida com providência. Pense que quantas emoções você passou com a tua esposa, quantas emoções você passou com os seus filhos, quantas flechas foram direcionadas até você, algumas até acertar, mas pela misericórdia do Criador você conseguiu se colocar de pé mais uma vez e mesmo ferido, não parou a sua batalha. No momento que você começou a dar fruto às pedradas que você recebeu e embora machucada, você não se permitiu parar pelo caminho, você continuou em frente. Tudo isso é fruto da misericórdia do nosso Deus. Ele está nos assistindo nos mínimos detalhes e existe uma grande expectativa no céu sobre o que nós faremos com a nossa vida, de que forma nós o honraremos estando nessa vida terrena, considerando que ela é temporária e de que um dia nós precisaremos dar conta do talento que nos foi confiado. Pensa que 2023 pode ser um ano diferente, um ano melhor, um ano mais espiritual, um ano de mais dedicação, um ano de aceleração, um ano que faça chuva, faça sol, você vai fazer aquilo que arde dentro do teu coração. Sem medo se vão pensar, se vão falar, se vão dizer, se vão achar. Isso não importa. Isso já não importa mais. Isso um dia importou. Agora já não importa mais. Nós temos a compreensão de que a nossa vida, ela deverá e ela é uma vida para se viver com propósito. Eu fiz a leitura de um livro, não lembro se eu vou conseguir reproduzir, mas é uma frase muito, muito forte que tocou bastante meu coração. Deixa eu ver se eu lembro. A vida é muito curta para ser desperdiçada e muito grande para ser vivida sem propósito algum. Entende? É muito pequena, muito curta para ser desperdiçada e ela é muito grande para se viver sem ter um propósito. Então,
comecei 2023 com o propósito de anunciar, de compartilhar e de falar de Cristo. Uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.